Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e também no canal Ser Católico. Esse vídeo também vai ser postado. Bem, hoje eu quero falar aqui sobre Apocalipse 12, né, a mulher revestida de sol. A interpretação mariana desse texto, né. Todos os católicos concordam, né, que esse texto de Apocalipse 12 se aplica à Virgem Maria, né. Independente da visão que devem a respeito ao Apocalipse, todos concordam com isso. Porém, é óbvio que os protestantes não concordam, né? Os protestantes, eles não aceitam, porque se eles aceitarem que a mulher de Apocalipse 12 é Maria, eles vão ter que aceitar a Assunção de Maria, vão ter que aceitar que ela está no céu, porque São João vê ela no céu, né? Eles vão ter que aceitar que ela é rainha do céu, porque São João a vê coroada de 12 estrelas, enfim. Então eles não aceitam. E hoje, eu quero trazer aqui respostas a algumas objeções protestantes em relação à interpretação mariana de Apocalipse 12, né? É um post que eu achei, eu vi numa comunidade de debate do Facebook, um post de um protestante onde ele apresenta 6 objeções a essa interpretação mariana. E aqui eu vou dar a resposta a todas essas objeções, né? Então tá aqui o material, né? Então tá aqui. Então, quais são as objeções? Esse aqui é o post, né? E colocou assim, observação de Apocalipse 12 provando que não é Maria. Dá pra ver que o cidadão escreve muito mal, né? Indica que é alguém que não... Dá pra ver que não tem muito estudo. É um ignorante, né? Enfim, mas veja o que ele escreveu. Na fuga para o Egito, primeira objeção, né? Na fuga para o Egito, Maria foge com Jesus e José. Já a mulher de Apocalipse 12 foge sozinha. No versículo 6. Logo, como pode ser Maria se ela não fugiu sozinha para o Egito? Segunda objeção. A mulher fica refugiada por 1260 dias. No versículo 6. Onde diz que Maria ficou no Egito por 1260 dias? Eu gostaria de perguntar também onde que não diz. Onde que diz que ela não ficou esse tempo, né? Enfim. A mulher é perseguida e na fuga para o Egito, o perseguido era Jesus e não Maria. Versículo 15 e 16. Mostra que Jesus foi perseguido ou a mulher. 4. A mulher sente dores de parto para dar à luz. Versículo 2. E segundo a igreja, Maria não teve dores de parto por ser consequência do pecado. Para não ser pecadora. Logo, como a mulher é Maria. O cara agora está fazendo uso de um dogma católico para contestar a interpretação. Maria não é de Apocalipse 12, né? Versículo 14. A mulher foge para o deserto, foge do diabo. Por que ser Maria? Segundo vocês, o diabo foge de Maria e não o contrário. Eu queria saber onde que ele leu, em qual documento da igreja, que a igreja católica ensina que o diabo foge de Maria literalmente, falando, né? Versículo 6. Objeção 6. Versículo 14. A mulher ganha asas e voa para o deserto e não para o céu. Desde quando o céu é deserto? Nesse versículo se defender que Maria voou para o céu de corpo e alma. Será mesmo que a mulher de Apocalipse 12 com todo... Será mesmo Maria, a mulher de Apocalipse 12 com todas as suas contradições? Será que são contradições? Vamos analisar cada passo. Primeira objeção. A mulher fugiu sozinha para o deserto? Primeira questão que ele levanta, né? Então, o que diz o texto? E viu-se outro sinal no céu. E eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado por 1260 dias. Onde diz aqui que a mulher fugiu sozinha? É que diz que ela fugiu, mas não diz que ela fugiu sozinha para o deserto. Ela fugiu por quê? Por causa do dragão. Na verdade, o contexto deixa implícito não, que ela fugiu com o filho. Porque veja, o texto diz que o dragão parou diante da mulher que havia de conceber e dar à luz. Esperando ela dar à luz para quê? Para devorar o menino. Então ela foge para quê? Para salvar a vida do menino. O contexto dá a entender que foi por causa disso que ela fugiu, para salvar a vida do menino. E se ela fugiu para salvar a vida do menino, ela fugiu com o menino. O dragão aqui é o próprio Satanás, como a gente vê no versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Detalhe que eu esqueci de falar que eu estou usando a Bíblia de tradução protestante. A Bíblia Almeida, revista corrigida. Né? Como eu costumo usar quando eu vou fazer reputações, que é para mostrar que a gente não precisa adulterar a Bíblia para defender a nossa fé. Né? Mas eu estou usando aqui com um recurso apologético. Né? Vou sempre lembrar que católico tem que ler Bíblia católica. Católico não lê Bíblia protestante. Né?
Então, católico lê Bíblia católica. Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual do católico. Só que esse texto de Apocalipse, quando fala que a mulher fugiu para o deserto, a gente for lá no Apocalipse, perdão, a gente for olhar no grego, Apocalipse 12:6, ela vai dizer, vai estar aqui, ó. O termo que é usado para fugir, esse aqui, ó, é Efigênio, é o número 5.343 da concordância de Strong. Significa fugir, né, escapar, evitar. No caso específico de Apocalipse 12:6, significa isso aqui, ó, fugir, buscar segurança fugindo, né? Ou seja, o termo, ele especifica que a mulher fugiu para se afastar de uma situação de perigo. Ela foi buscar segurança. Segurança em relação ao quê? Contra o quê? Contra o dragão que queria devorar o menino. A única situação de perigo que aparece no texto é o dragão querendo devorar o menino. Então ela fugiu para salvar a vida do menino. Se ela fugiu para salvar a vida do menino, ela fugiu acompanhada do menino. Simples. Em nenhum momento o texto diz que ela fugiu sozinha. Não tem essa informação no texto. O texto diz que ela fugiu para o deserto. É diferente de falar que ela fugiu sozinha para o deserto. Além disso, se for dizer que ela fugiu sozinha para o deserto, porque o texto não diz que ela fugiu com outra pessoa, porque o protestante pode levantar essa objeção. Falar que, mas no versículo 6 não diz que ela fugiu com outra pessoa. Tá bom. Então você vai ter que dizer que Mateus também cometeu um erro de interpretação. Por quê? Lá em Mateus 2, 13 a 15, ele diz o seguinte, ó. E tendo eles se retirado dos magos, né? Eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes vai te procurar o menino para matar. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. Ele está citando Oséias 11:1, que vai dizer o seguinte: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. É claro que, no primeiro momento, a profecia fala de Israel, só que São Mateus aplica ao Messias, né? Por conta que a Sagrada Família fugiu para o Egito e ele veio do Egito, né? Só que na profecia não diz que esse filho estaria acompanhado, viria acompanhado do Egito. Deus diz simplesmente: do Egito chamei meu filho. Mas não diz que esse filho viria acompanhado. Ele chamou esse filho e mais alguém do Egito, né? Então, se fosse aquela lógica protestante, Mateus errou de interpretar essa profecia como referência à volta da Sagrada Família do Egito. Porque ele, o filho, no caso que seria Jesus, não voltou sozinho, ele voltou com Maria e José. Ou seja, o fato de não haver no texto de Apocalipse 12:6 uma menção explícita de que a mulher estava acompanhada de outra pessoa na fuga, não quer dizer que ela estava sozinha. Né? Então, a primeira objeção que já está respondida. Então vamos passar à segunda objeção. Maria não ficou 1.260 dias no Egito porque ele levantou essa questão. Só que é interessante que ele levanta essa questão como se ele soubesse o tempo que que a Sagrada Família ficou no Egito, né? Eu começaria também perguntando, inclusive eu já fiz aqui, né, no vídeo, de onde que ele tirou que Maria não ficou 1.260 dias no Egito? Né? Onde que ele viu isso? Qual a fonte que ele viu que Maria não ficou esse tempo no Egito? Né? E como ele é protestante, acredita na sua escritura, por coerência ele devia provar, para manter essa objeção, tem que provar na Bíblia que Maria não ficou 1.260 dias no Egito. Então vamos à resposta. Primeira coisa, a Bíblia não diz o tempo que a Sagrada Família ficou no Egito. Não temos essa informação. Então a gente vai ter que recorrer à tradição da igreja para entender. E a primeira fonte que a gente tem que nos dá essa informação, mais antiga, é um escrito do século IV, escrito por volta do ano 400, do historiador cristão Sulpício Severo, né? Que está na História Sacra, livro dele, História Sacra, livro 2, no capítulo 27, que ele escreveu assim: Herodes reinou 4 anos após o nascimento do Senhor, enquanto todo o período do seu reinado compreendeu 37 anos. Quer dizer, então Jesus tinha 4 anos quando Herodes morreu, segundo esse texto. Isso bate com uma fonte mais antiga, que é o Evangelho da Infância de Tomé, que é um escrito lá por volta do ano, foi escrito por volta do ano 200 depois de Cristo. E logo no início, nos capítulos 1 e 2, diz assim: Eu, Tomé, um israelita, escrevo este relato para que todos os irmãos dentre os gentios possam conhecer os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo em sua infância, que ele fez após o nascimento em nosso país. O começo é o seguinte: este menino Jesus, quando tinha 5 anos, e continua estando. Esse livro, se você for ler o livro inteiro, ele vai trazer várias narrativas da infância de Jesus, né? Várias coisas que aconteceram durante a infância de Jesus em Nazaré. E o livro, ele não faz nenhuma menção à fuga para o Egito, o que deixa implícito, que indica, né, que a narrativa do livro começa depois da fuga para o Egito.
Se a narrativa começa quando Jesus tinha 5 anos de idade, então quer dizer que a Sagrada Família voltou do Egito antes de Jesus ter 5 anos de idade. E bate com essa informação de suplício severo que Herodes reinou 4 anos a mais depois que Jesus nasceu. Ou seja, Jesus tinha 4 anos quando Herodes morreu. Tá, temos então a idade que Jesus tinha quando a Sagrada Família voltou do Egito. Mas e que idade Jesus tinha quando ocorreu essa fuga? Aí a gente recorre ao escrito de Sexto Júlio Africano, que viveu entre 160 e 240 d.C., uma narrativa de eventos que aconteceram na Pérsia no nascimento de Cristo. E ele escreveu o seguinte: a criança, falando de Jesus, aliás, estava sentada no chão, estando conforme ele dizia, ela é Maria, né? Em seu segundo ano, tendo em parte a semelhança de sua mãe, que é Maria. Então, isso aqui é uma narrativa sobre a visita dos magos a Jesus. E ele diz que Jesus estava no seu segundo ano de vida. Jesus tinha 2 anos de vida. Isso bate com o que está no Evangelho, né? Mateus 2, 7, 8, 16. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, Herodes perguntou aos magos o tempo que a estrela tinha aparecido, e Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que manda pelos magos, que é o tempo da aparição da estrela. Quer dizer, quando Herodes manda matar os meninos, tinha 2 anos que a estrela tinha aparecido. E a aparição dessa estrela era um sinal do nascimento de Jesus, né? Isso cumpre uma profecia que está em Números 24, 17. É uma profecia do adivinho Balaão, né? Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Quer dizer, o surgimento da estrela está ligado ao surgimento do rei, né? E a tradição da igreja interpretou essa profecia como relação ao nascimento de Jesus. A tradição da igreja sempre entendeu que a estrela é um sinal do nascimento de Jesus. Temos aqui 2 citações. Primeiro, São Justino Marte, que viveu mais ou menos entre 100 e 165 d.C. No Diálogo com Trifão, número 78, ele escreveu: com efeito, este rei Herodes informou-se com os anciãos de vosso povo. Os magos tinham então chegado da Arábia, dizendo ter visto aparecer uma estrela no céu, e terem conhecido por ela ter nascido em vossa terra um rei. Depois, mesmo Orígenes também, contra Celso, 160. Orígenes que viveu entre 185 e 254 d.C. Eles, os magos, conjecturaram que o homem previsto com a estrela tinha chegado à vida presente, e acolhendo como superior a todos os demônios e aos seres que habitualmente lhes apareciam, e manifestavam seu poder que quiseram adorá-lo. Foram então à Judéia, porque estavam convencidos de que tinha nascido um rei, mas sem saber a natureza de sua realeza e porque conheciam a terra onde ele nasceria. Então, a estrela tinha 2 anos que a estrela tinha aparecido quando Herodes mandou matar os meninos. E a estrela apareceu quando Jesus nasceu. Então, quando Herodes mandou matar os meninos, tinha 2 anos que Jesus nasceu. Jesus estava com 2 anos de idade. E se ele tinha 4 anos quando Herodes morreu, então foi 2 anos o tempo que a Sagrada Família ficou fora de Israel. Aí, pode aparecer um pequeno problema, né? Porque alguém pode dizer assim, não, mas 1260 dias, se a gente transformar em ano, dá 3 anos e meio. Não bate com 2 anos. Então não bate com Maria, com a fuga para o Egito. Isso sim, isso é verdade se você estiver pensando num dia como um período de 24 horas. Né? Inclusive, durante algum tempo eu tive uma dificuldade para encaixar, né, a tradição da igreja com Apocalipse 12:6, por causa disso. Mas depois eu comecei a pensar que talvez a questão era quanto tempo era um dia, nesse caso, né? Era um período de 24 horas ou não? Então, quando eu fui olhar no grego, e no texto grego, o termo que São João usa para dia, esse termo êmera, significa dia, e para significar o período do nascer ao pôr do sol, ou seja, um período de 12 horas. Ou seja, um dia, esse termo dia pode ser usado para designar um período de 12 horas. Inclusive, São João faz uso disso. Na verdade, ele volta Jesus fazendo uso disso. São João 11:9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Né? Ou seja, 12 horas, porque Jesus está contando um dia como um período diurno, nasceu ao pôr do sol. Então, um dia com um período de 12 horas. Né?
Lá em São João 2, 13 a 16, 18 a 21, né? Não vou ler o texto todo, vou ler só um trecho, né? Para ir mais rápido. Que é o trecho da expulsão dos vendedores do templo. Jesus respondeu e disse-lhes: derribar este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado o templo, este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, quer dizer, fazendo referência ao tempo que ele ficaria morto, né? Só que a gente sabe que Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, então é evidente que não ficou 72 horas morto. Mas se você estiver pensando em dia com um período de 12 horas, então 3 vezes 2 dá 36. Aí você, considerando que Jesus morreu por volta das 3 da tarde de sexta-feira e ressuscitou na madrugada do domingo, então foi aproximadamente 36 horas que Jesus ficou no túmulo. Aí bate certinho. Então se a gente vai pensando em dias com um período de 12 horas, então 1260 dias de 12 horas equivale a 630 dias de 24 horas. E 630 dias de 24 horas é algo em torno de 21 meses, que é algo em torno de 1 ano e 9 meses. Que é menos que 2 anos. E os 3 anos que faltam? É o tempo da viagem, os 3 meses que faltam, é o tempo da viagem de ida de Israel para o Egito. Uma viagem que hoje, com avião, a gente faria algumas horas, mas naquela época não existia avião, não existia ônibus, carro, não tinha o meio de transporte de hoje. Então naquela época era a pé, no lombo de um animal. Então uma viagem que poderia tranquilamente durar 3 meses, né? Os hebreus levaram 3 meses para ir do Egito ao Sinai, né? Tá lá em Êxodo, acho que é Êxodo 19, se não me engano. O profeta Elias levou 40 dias, né? Tá lá em 1 Rei, acho que é 1 Rei 19, para, se não me engano, de Jericó até o Horebe, o Sinai. Então, tranquilamente, poderia levar 3 meses naquela época uma viagem de Israel para o Egito. A gente não tem como saber o tempo exato porque a gente não sabe qual rota que a Sagrada Família pegou, né? Que eles tomaram, e nem onde eles ficaram no Egito. Mas tranquilamente poderia ter dado 3 meses. Então se encaixa perfeitamente, viu? 1260 dias com a fuga para o Egito. Então, mais uma objeção respondida. Aí vem a terceira objeção. Jesus não é perseguido, Apocalipse 12. Por que levanta essa objeção? Porque ele cita aqui, Apocalipse 12, 15, 17, que fala que a mulher é perseguida aqui, ó. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e fez fazer que o resto de sua semente os guarda os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus Cristo. Observa que, né? Diz que o dragão, a serpente, o dragão perseguiu a mulher. No primeiro momento não fala aqui de Jesus. Aí ele levanta essa objeção aqui. Ah, Jesus não foi perseguido, só a mulher, então não pode se encaixar com a fuga para o Egito. Primeiro, esse texto aqui não se refere à fuga para o Egito. Fuga para o Egito é versículo 6. Aqui está falando de uma outra coisa, né? Mas mesmo assim a gente pode ver a perseguição de Jesus Cristo. Mas antes disso, a perseguição de Jesus aparece no versículo 6, como falei, que é Apocalipse 12, 4 a 6. E só acaba, a cauda do dragão, né? Ele levou após si até essa parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um varão, que deve rejeitar as nações pagãs, as nações com vara de ferro. E o seu filho foi batado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado para Deus, por Deus, para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. Então, o menino já era perseguido pelo dragão lá no início. Mas mesmo nesses textos finais, onde o menino não é citado explicitamente, Jesus, né? Jesus também é perseguido. Observa que o texto fala, no versículo que o protestante não referenciou, que é o versículo 17, que o dragão vai fazer guerra contra o resto da descendência da mulher, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus. Ou seja, os cristãos. E quem persegue os discípulos de Jesus, os cristãos, persegue o próprio Cristo. Lembra da conversão de São Paulo? Atos 9, 1 a 6, eu não vou ler o texto inteiro, mas ela vai dizer, caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo perseguia a igreja, os cristãos. E quando Jesus aparece no caminho para Damasco, Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quer dizer, Saulo perseguindo a igreja, perseguir Cristo. Quem persegue a igreja, persegue Cristo. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então sim, na perseguição à descendência da mulher, o dragão também perseguiu o próprio Cristo. Então mais uma objeção respondida, né? Então vamos à quarta objeção. As dores de parto não podem se aplicar a Maria, porque o versículo 2 diz que a mulher estava com dores de parto, né? Aí o protestante levanta essa objeção, que não poderia ser para Maria, porque na fé católica Maria foi preservada de todo pecado, imaculada, né? E por causa disso ela não teria tido dores de parto, então não poderia se encaixar. Bom, de fato, nós cremos que Maria não teve dores de parto.
né? Mas a Imaculada Conceição de Maria não era impedimento para que ela tivesse dor de parto. Vamos ao texto de Gênesis 3,16. E a mulher disse Deus, né? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então Deus disse que determinou que a mulher ia ter mais dor. Deus disse que ia multiplicar grandemente a dor da mulher no parto. Bom, ninguém multiplica nada do zero, né? Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, se Deus fala que iria multiplicar grandemente, Deus está dizendo que a dor iria aumentar. Não é que ela passaria a ter dor, ela já tinha dores, mas essa dor do parto iria aumentar por causa do pecado. Inclusive, se for no hebraico, que de acordo com a concordância de Strong, né? O termo hebraico é usado esse aqui, ó. Eu não sei como é que lê, né? Não sei ler hebraico. É o número 7235 do hebraico da concordância de Strong, que significa o quê? Multiplicar, ser ou tornar-se muito, muitos ou grande. Ou seja, que Deus disse que tornaria muito a dor dela, tornaria grande, multiplicar, ou seja, fazer que ficasse mais intensa, uma dor que já existia. Se não existisse essa dor, não faria sentido dizer que ele ia tornar muito grande, ia tornar intensa e multiplicar. Não. Se ele não tivesse nenhuma dor, ele teria que dizer que iria criar essas dores, que ela passaria a ter dores. Mas não, ele disse que iria multiplicar essas dores, ou seja, ela já tinha dores, mas essas dores aumentariam, se tornariam maiores. Então não há nenhum impedimento para que uma mulher imaculada tivesse dores de parto. Mas, mesmo assim, aquelas dores de parto não precisam estar em conflito com a Imaculada Conceição. Mesmo assim, nós acreditamos no fato que Maria não teve dores de parto, mas e as dores de parto do Apocalipse 12 não entram em conflito com isso que nós acreditamos. Como assim? Porque aqui não precisa ser interpretado ao pé da letra. Veja, em alguns versículos bíblicos, essa ideia de dores de parto aparece sem ser literal. Por exemplo, lá em Oséias 13, 12 a 13, diz assim: a iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão. É um filho insensato porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Né? É evidente que aqui não está falando de dores de parto, literalmente falando, mas essas dores de parto seriam um castigo que viriam sobre Efraim por causa de suas iniquidades, seu pecado. Né? Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a criação está em dores de parto. É evidente que não é dores de parto, literalmente. Está em dores de parto porque está no pecado, está escravo do pecado. Né? Porque, assim como ele coloca nós que, né, fazemos parte já do corpo de Cristo, da igreja, da nova aliança, também gememos, né, esperando a adoção, esperando a redenção. Então, quer dizer, a dor de parto aqui é a dor da escravidão do pecado. Em Gálatas 4, 19 e 20, São Paulo, mais uma vez. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. São Paulo, evidentemente que ele não tinha literalmente dores de parto, porque ele é um homem, não é uma mulher, né? Até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Então, as dores de parto que São Paulo fala aqui em Gálatas, porque é o sofrimento dele na sua missão de anunciar o evangelho. As tribulações, o sofrimento que ele passa. Ou seja, essa expressão dores de parto não precisa ser interpretada literalmente. Então, a Apocalipse 12 não precisa entender as dores de parto como algo literal. Né? Então, como entender aquelas dores de parto sem ser literalmente dores físicas de parto? Lucas 2, 34 a 35. Tem um texto que nos ajuda aqui. Ó. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Abençoou Maria, José e Jesus, né? Sagrada Família. E eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem seus pensamentos em muitos corações. Quando que uma espada transpassou a alma de Maria? Quando Maria estava aos pés da cruz, certamente ela sofreu muito dentro do seu coração. Que mãe não sofreria vendo o filho morrendo daquele jeito, né? Então ela sofreu muito ali. Sim, uma espada transpassou a alma dela. Naquele momento, Jesus entregou a humanidade aos cuidados de Maria na pessoa do apóstolo João. A igreja, né? Os cuidados de Maria na pessoa do apóstolo João. Aqui, ó. João 19, 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Lógico, no primeiro momento João está narrando um fato que de fato aconteceu. Né? Um fato histórico, algo que realmente aconteceu. Né? Jesus entregou sua mãe os cuidados dele. Mas também há um sentido teológico nisso. Veja que São João não se identifica pelo nome, como João. Ele se identifica, né,
como discípulo que Jesus amava. Por quê? É para mostrar que ele não quer apenas narrar um fato histórico, mas mostrar o sentido teológico. Que Jesus está falando isso para todo aquele que é discípulo amado de Jesus. Se você é um discípulo amado por Jesus, ele está falando isso para você também. Né? Se São João quisesse apenas narrar um fato histórico, não faria sentido isso. Identificar como um discípulo que Jesus amava. Ele teria se identificado pelo seu próprio nome, João. Então, ele quer também mostrar um sentido teológico. Qual o sentido teológico? Que na pessoa do discípulo amado, Jesus confiou toda a humanidade à maternidade de Maria. Todo aquele que é discípulo amado de Jesus é filho de Maria. Isso bate com o que está no próprio Apocalipse. Apocalipse 12, 5 e 17. Escrito pelo mesmo São João que escreveu esse evangelho. Que recebeu de Jesus essa missão de ser filho de Maria. Né? Eu vi de Jesus, eis aí a tua mãe. Né? E deu a luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E o dragão irou-se contra a mulher que ia fazer guerra ao resto de sua descendência, as guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. No Apocalipse, uma mulher, em São João, é o único evangelho que Jesus chamando sua mãe de mulher, ali nas bodas de Caná e na cruz, e evidentemente que não é um desrespeito, porque Jesus não iria desobedecer o mandamento que ele próprio ensinava, de honrar pai e mãe, né? Ele sendo filho perfeitíssimo, não iria faltar com esse mandamento, né? Não iria desobedecer esse mandamento. Então não é um desrespeito, mas é uma referência ao próprio Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Essa ele esmagar a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Inimizade essa que é repetida, que São João fala dela em Apocalipse 12. Ele mostra a mulher, o combate, a guerra entre a mulher e o dragão, que é a primitiva serpente. E essa mulher, ela tem um filho, que vai reger as nações com cetro de ferro. O filho que é o próprio Jesus Cristo. Né? E tem uma descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus Cristo, ou seja, os cristãos. Ou seja, então, Deus, Jesus, confiou na pessoa do apóstolo, toda a igreja, a maternidade de Maria. Os discípulos de Jesus, os cristãos, são filhos espirituais de Maria. E aí, então, as dores de parto que Maria tem ali em Apocalipse 12:2 não são dores fisicamente, mas é as dores do parto do Cristo total. Cabeça e corpo, do corpo físico de Cristo. É as dores que ela sofreu na cruz. Quando Cristo confiou à igreja a sua maternidade. Quando ela se torna mãe da igreja. Do Cristo total, cabeça e corpo. E não só da cabeça, né? Então não há conflito nenhum com o dogma da Imaculada Conceição. Então vem aqui tua objeção. Maria não fugiu do diabo, porque ele levanta a questão que no texto de Apocalipse, o diabo persegue a mulher, e a mulher foge do diabo. Só que, segundo ele, na fé católica, o diabo foge de Maria. Bom, eu queria saber em qual documento da Igreja Católica ele deu que o diabo foge de Maria, literalmente. Não, nós cremos o seguinte: Maria, por ter sido imaculada, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o demônio. E o demônio, o diabo, tem raiva de Maria por causa disso, odeia Maria por causa disso. Mas não significa que o demônio não vai perseguir Maria. Lógico que ele persegue Maria, sempre perseguiu e persegue até hoje, né? Virgem Maria. A inimizade entre a mulher e a serpente foi decretada, foi já anunciada por Deus lá no Gênesis, né? E a igreja entende que essa inimizade se refere entre Maria e o demônio. A mulher de Gênesis 3,15, a mulher que seria a perfeita inimiga da serpente, é a Virgem Maria. Veja. Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, Papa Pio XII, número 39. E convém, sobretudo, ter em vista que já a partir do século II, os santos padres apresentam a Virgem Maria como nova Eva, sujeita assim, mas intimamente unida ao novo Adão na luta contra o inimigo infernal. Maria está unida ao novo Adão, que é Jesus Cristo, na luta contra o inimigo infernal, que é Satanás. Maria está unida a Cristo na luta contra Satanás. Ela luta contra Satanás. Porque o demônio combate contra ela. Entendeu? O demônio ataca ela, persegue ela. Se o demônio fugisse de Maria, nem haveria luta. Se ela luta com o demônio, é porque o demônio não foge dela. Porque o demônio luta contra ela, combate contra ela, contra a mulher. Né? Se o demônio foge da mulher, não há combate. Se o demônio combate com a mulher, é porque ele luta contra ela. E essa luta, como já se indicava no proto-evangelho, Gênesis 3,15, né? Acabaria com a vitória completa sobre o pecado e a morte. Né? Ela esmagará essa esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, esmagará a cabeça da serpente, autora do pecado e da morte. Né? Que sempre se encontram unidas nos escritos do apóstolo do gentio, São Paulo. Né? Assim como a ressurreição gloriosa de Cristo constitui a parte essencial e o último troféu dessa vitória, assim também
A vitória de Maria Santíssima, comum a de seu filho, devia terminar pela glorificação do seu corpo virginal. Pois, como diz ainda o apóstolo, quando este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que foi escrito, o que está escrito. A morte foi absorvida na vitória. Quer dizer, a vitória definitiva sobre o pecado e a morte é a vitória definitiva sobre Satanás. Maria venceu o pecado e a morte, foi levada em corpo e alma ao céu. Então ela venceu definitivamente o demônio. E lá no céu está fora de qualquer ação do demônio. Né? Completamente fora do alcance do demônio. Ou seja, a perseguição da mulher em Apocalipse 12, a perseguição que a mulher sofre por parte da serpente, ela acaba quando a mulher é levada em asa de grande anga para o céu. Que é quando Maria assunta ao céu, né? Em Apocalipse 12, 14, ela assunta ao céu. E no céu ela está fora do alcance da serpente. Ali o demônio já não age contra ela. Aí ele vem perseguir os filhos da mulher, a descendência da mulher, né? Porque já não pode mais fazer mal à própria mulher, porque ela está no céu. Já está contemplando a glória de Deus. Mas é evidente que quando ela esteve aqui na terra, o demônio tentou contra ela. Atentou contra o filho, atentou contra a mãe também, né? Então, o demônio tentou acabar com ela. Então, quando ele esteve aqui. É evidente que, junto com a igreja, com os cristãos primitivos, também ela deve ter sofrido perseguição. Os apóstolos, com os primeiros cristãos. Certamente sofreu com a perseguição. E essa perseguição, evidentemente, que isso vem do demônio. E não de Deus. Perseguição por parte dos judeus. Ali, né? Na época de Atos, que é relatado em Atos dos Apóstolos. Não está relatado que Maria tenha sofrido perseguição, mas se ela estava com os apóstolos, evidentemente que ela deve ter sofrido perseguição. Ainda mais porque ela era mãe de Cristo, né? E ela foi perseguida por Herodes, que tentou matar Jesus. Então ela até fugir com São José. Né? Perseguiu o filho, perseguiu ela também. Então, enfim. O diabo atentou contra ela. Então, sim, ela fugiu do demônio. Em vida, ela foi perseguida pelo demônio. E fugiu definitivamente quando foi assunto ao céu. E essa é a sua objeção. O deserto de Apocalipse 12, 14 não é o céu, porque segundo o protestante não é o céu. Porque para ele deserto não é céu. Como se aquilo fosse literal. Ele levou o texto no literal. Mas o que diz o texto? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ela recebeu asas de grande águia para voar para fora da vista da serpente. Esse deserto não é um deserto, literalmente falando. Não é um lugar nesse mundo, por quê? Primeiro, porque é fora da vista da serpente. Segundo, se a gente for interpretar esse deserto literalmente, se o deserto é literal, a gente vai ter que assumir também que as asas de grande águia é literal. Eu acho que ninguém vai acreditar que literalmente, né, essa mulher recebeu asa de grande águia, que isso é literal. Não. É evidente que esse voo da mulher com asa de águia não é literal, é um simbolismo. Que é o símbolo de proteção, que ela foi levada sob a proteção divina. A gente pode ver lá em Êxodo 19, 3 a 4. E subiu Moisés a Deus, o Senhor, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia e vos trouxe a mim. Então, asa de águia, né, é um simbolismo para dizer que ela foi levada sob a proteção divina. E ela foi levada para longe da vista da serpente, fora do alcance da serpente. Então ela tem que ser levada para fora desse mundo terreno, desse mundo físico. Não, ela foi levada para o céu. Porque aqui nesse mundo, em qualquer lugar que ela fosse, ela estaria sob o alcance da serpente. Porque esse mundo é do maligno, como está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. É por isso que Jesus chamava o demônio de o príncipe deste mundo. João 12,31. Agora é o juiz deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então neste mundo, este mundo já sob maligno. O demônio é o príncipe deste mundo. Então qualquer lugar que Maria estivesse nesse mundo, ela estaria sob o alcance do demônio. Para estar fora do alcance do demônio, ela tem que ter saído desse mundo. Ela foi levada para o céu, estando na glória de Deus. Então é aquele deserto, que é mencionado em Apocalipse 12, 14, não tem como ser um deserto literalmente falando. Porque para isso você teria que assumir que as asas de grande águia que a mulher recebeu seriam literais. Não são. Não, é o céu, onde a mulher ficou totalmente fora do alcance da serpente. Então esse voo com asa de grande águia, simbolicamente, é um relato simbólico da assunção de Maria ao céu. Né? Então é isso. Essas são as objeções e as respostas, né? Aquelas referências, fonte que eu citei. E, como a gente pode ver aqui, para todas as objeções há uma resposta. Né? Não há nada que fique sem resposta.
Então é isso. Se você gostou e quiser mais conteúdo católico, além do que eu ponho no meu canal no YouTube, aqui na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários outros canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Excelentes canais, né? De apologética, de conteúdo, de formação católica, de catequese, tá aqui. Você vai lá e vê. Se gostar, se inscreve. Se não gostar, se inscreve. Né? Tá aqui as indicações. Então, se você gostou, dê seu like, né? Aqui e também no Ser Católico. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Aqui no Ser Católico, se não for inscrito lá também. Ativa o sininho das notificações se não tiver ativado. Aqui e lá no Ser Católica também. Não é? Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFéCatólica. Eu vou deixar o link na descrição. E é isso, né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui, até a próxima e tchau.